Irmãos, já passamos aí por uma introdução ao Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, chegamos em Deuteronômio, então, para poder fechar essa primeira parte da Bíblia, né? Primeira pergunta para a gente poder aqui analisar esse livro é: quantos capítulos tem no livro de Deuteronômio? Sem olhar na Bíblia e sem olhar no celular. Ai, tá vendo só? Olha lá, tá aberto. Não vale. Colou. Nós vamos ver aqui o livro de Deuteronômio. 34 capítulos. Né? Dá para você ler aí 10 por dia. Tá bom demais, tá não? Não dá meia hora. Dá para ler antes, dependendo do seu tempo. Aí dá para você ler numa sentada. O que diz para nós aqui o livro de Deuteronômio? Nós vamos ver aqui primeiro os personagens principais, que são dois. Né? Aí, Moisés, líder de Israel, né? E no final nós vamos ver que mesmo Moisés sendo o líder de Israel, não foi permitido a ele que entrasse na terra prometida. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Isso. É para falar, ele bateu. Né? E Josué, que é o sucessor de Moisés, esse sim conduziu Israel até a terra prometida. Esse entrou lá. Então, são os dois personagens principais aí do livro de Deuteronômio. Local em que os fatos eles ocorrem aí no território de Moabe, a leste do Rio Jordão. Né? Esse é o território onde os meninos aí, ó, estão moscando aí, conversando aí, né? Daqui eu estou vendo, ó. Presta atenção. Aí, ó. Então, o local que a maioria dos acontecimentos deste livro aqui ocorre é o território de Moabe, a leste do Rio Jordão. Né? Não trouxe um mapa aqui para a gente poder ver direito, né? Porque não encontrei um mapa que pudesse falar para nós exatamente onde estaria aí essa terra de Moabe. Palavras-chave aí deste livro, né? Repetição, né? Que é a tônica, né? O significado, né? Do livro. Lembrar, né? Muitas vezes fala sobre isso. Lei e obediência são palavras-chave aí deste livro. Né? Autoria e data, não há discussão. O livro ele foi escrito por Moisés. Né? O próprio livro testifica isso. Aí tem alguns capítulos, aí vou ler só para o primeiro capítulo, do versículo 1. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então, o autor é Moisés. Né? Enquanto Deuteronômio, né, 32, aí, ó, fato importante. 32, 33, 34, até o versículo 12, 32, 48 até 34, 12, foi escrito provavelmente por Josué, porque Moisés tinha morrido. Né? Mas o restante do livro aí provém de Moisés. Em qual data? Antes da sua morte, em 1405, antes de Cristo. Começou aí no primeiro dia do 11º mês do 40º ano do êxodo do Egito. Depois de 40 anos que Israel saiu do Egito, se começou aí a escrever, provavelmente, né, pegando aí um calendário nosso, uma estimativa, entre janeiro e fevereiro. Né? Em suas últimas semanas de vida, Moisés escreveu esses discursos e os entregou aos sacerdotes e líderes, a fim de que eles fossem transmitidos às futuras gerações de Israel. Vamos começar a abrir a Bíblia aqui, então, capítulo 31. Nós vamos ler vários textos aqui hoje. Capítulo 31, lá no versículo 9, por exemplo, vai dizer o seguinte, ó. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Da tribo de Levi, os filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Então tinha uma turma aí endereçada para que elas fossem as responsáveis
para passar isso às futuras gerações. Versículos chaves de Deuteronômio, um deles aí, capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e os ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, tudo aquilo que eu falei das palavras-chave, tem aqui. E o capítulo 30, no versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nós vamos que Deuteronômio tem um capítulo inteiro só para falar disso, contraste da bênção e da maldição, que é o capítulo de número 28. Tem aí as benesses da obediência e os castigos da desobediência. Vamos ver mais um pouquinho aqui, alguns outros textos também falando sobre isso. Tema principal aqui do livro de Deuteronômio. Os discursos finais de Moisés preparando uma nova geração de israelitas para tomar posse da terra prometida, porque os velhinhos não iam. A geração aqui que Moisés está falando aqui era uma geração ali de 60 anos, por aí. Então, pouco tempo depois, eles iam falecer, iam partir. Mas se a próxima geração não soubesse deles, tudo que Deus fez, não ia ter prosseguimento naquilo que o Senhor queria. Por isso que Moisés escreveu aqui essa série de discursos para a nova geração. Moisés cumpriu a sua missão, tem outros temas aqui também no livro de Deuteronômio. Ele conduziu Israel do Egito, Números acaba eles estando ali na fronteira. É só atravessar o rio. Mas nesse atravessar o rio, aí acontece algumas outras coisas. O tempo dele partir chegou, dele morrer. Ele resume, Deuteronômio é um resumo da nova geração numa série de discursos, e nesse resumo baseia as admoestações, tem muitas, exortações, tem muitas, que tornam Deuteronômio um grande sermão exortativo para Israel. Alguns outros temas aqui de Deuteronômio, exorta a recordar o quê? O amor de Deus para eles durante toda a jornada do deserto. A gente pode ver aí em Números, a jornada, em Êxodo, em Levítico, tudo que Deus fez por eles, para que pudessem estar seguros da continuação do seu cuidado quando entrassem em Canaã. Só que o Senhor falou para eles, quando vocês estiverem lá em Canaã, não casem com as mulheres de lá, com as mulheres de outros povos, não comam comida de lá, uma série de coisas. Admoesta-os a observar a lei a fim de prosperar, que essa era uma tônica da época. Quem era obediente prosperava. Lembra-lhes as suas apostasias. Luiz Felipe falou muito bem aqui semana passada sobre a rebelião de Corá, por exemplo, rebeliões passadas, e os adverte das consequências da desobediência futura. Então, ele vai resumir aí a mensagem de Deuteronômio em 3 exortações. Recorda de quê? A jornada de Israel. Os 4 primeiros capítulos vêm nos mostrar isso. Tudo que Israel passou durante o tempo de peregrinação. Obedece o quê? A lei. Dos 5 ao 27, nós temos aí um resumo da lei. E tem que ser obedecido. E o cuidado. Profecias do futuro de Israel. Cuidado com o quê? Que se eles bobeassem, se eles andassem por um outro caminho, o Senhor ia vir com juízo sobre eles. Então, são 3 exortações que Moisés dá aqui ao povo. Não é um livro bonitinho, não. Então, o significado de Deuteronômio vem aí de 2 palavras. Deuteros, do grego, segunda, e nomos, lei. Então, é uma segunda lei, porque é uma repetição lá de Êxodo.
das leis de Êxodo. As palavras de origem grega juntas dão significado de segunda lei. Moisés então está repetindo a lei, recordando o que Deus tinha feito até aquele momento, com o objetivo de ensinar aquela nova geração a obedecer a Deus. Capítulo 5, versículos 32 e 33. O próprio capítulo 5 aqui tem uma repetição dos 10 mandamentos. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Tinha um caminho. Se obedecer, vai bem. Se não obedecer, vai mal. Está vendo só? Ele é mais do que a mera recapitulação do que já foi registrado nos livros anteriores. Né? Moisés explica a lei moral de Deus e também interpreta espiritualmente as sequências do povo de Israel desde a sua saída do Egito até aquele momento. Porque muitos ali ou não tinham vivido o que o povo viveu, ou viveram, mas ainda eram pequititos, né? Então não tinham na mente o que o Senhor tinha feito. Então passou o tempo, né? E agora era a hora deles aprender tudo que o Senhor tinha feito por eles. É o último dos 5 livros de Moisés, né? Como eu falei, nos capítulos finais de Números, Israel se encontra estacionados na campina de Moabe, a leste do Rio Jordão. Então é só atravessar o rio que eles chegam em Canaã. Agora, 38, olha só quanto tempo depois, 38 anos depois, tempo que eles ficaram rodando, em círculos, andando, né, sem rumo. Moisés faz 3 discursos para a nova geração que estava prestes a entrar e a possuir a terra prometida. Olha só. Esses discursos ocorrem pouco antes de Moisés passar a sua liderança para Josué e morrer. Às vezes a gente não dá importância para a geração, né, anterior a nós. Mas é nosso papel como adultos, por exemplo, e como pais, como crentes, como líderes, repassar para a nova geração, como diz o Salmo 145. Né? Uma geração falará a outra geração dos grandes feitos do Senhor. Né? Muitas vezes nós não damos importância, mas é nosso papel. Senão, meu filho desviou lá no final, né? Fez 18 anos, né? Saiu da igreja, fez isso. Uma geração passará a outra geração. A gente pode ver que aí pode acontecer, mas eu ensinei, eu fiz firme com ele e tal, essas coisas. Pode ser. Mas na enorme maioria dos casos, não foi ensinado. A geração não passou para a próxima geração. Deuteronômio também é um livro de recordações. A palavra lembra-se aí, ela ocorre 18 vezes, ela aparece 18 vezes, justamente para trazer a nossa memória. Contém um resumo interessante e instrutivo da história de Israel durante o período de 40 anos de peregrinações no deserto. Lembrando aí ao povo tudo que Deus havia feito, né, e lhe informando o que deveriam fazer para agradar a Deus quando entrassem lá na terra prometida. Então, esse é um resumo do livro de Deuteronômio. O que Moisés diz? Para os israelitas que nunca se esqueçam de que foram escravos no Egito. É a mesma condição nossa. Nós nunca esquecemos que nós éramos escravos do pecado, né, deste mundo, da nossa carne. Ele lhes traz à memória todo o amor e a fidelidade divina e lhe recomenda serem gratos e obedientes. Mas o que o povo era? Ingratos e desobedientes. Né? Repete os 10 mandamentos, que está em Deuteronômio capítulo 5, com ênfase no primeiro, ordenando que Israel adore somente o Senhor. E esse é o principal pilar da aliança de Deus com o povo escolhido. E muitas vezes é o mandamento mais difícil de ser aí obedecido. Porque uma coisa que nós gostamos é de amar o Senhor e outras coisas também. Amar o dinheiro, amar o trabalho, amar, né, o estudo, as tranqueirinhas aí, né, as coisas deste mundo.
né? Nós, em todo o tempo nós temos rivais aí com o nosso Senhor. É, muito demais. O nosso, o nosso, o nosso problema, o nosso problema, Felipe, a gente só percebe isso quando a gente ouve aqui falar sobre isso. Para lembrar, né? Também relembra todas as outras leis, principalmente as sociais, que tinham ali, de tal forma que Israel viva segundo a vontade divina, tornando-se uma teocracia. Não somos nós que estamos no comando, é o Senhor que está no comando, um povo que tem Jeová como rei e Senhor. Em todo o livro, a ênfase é sobre a fé, acompanhada pela obediência. Mas eu falo aqui que não é em todo o livro, é em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, fé e obediência, elas estão ligadas. É um extenso convite a uma obediência sincera a Deus, baseada em dois grandes pilares, o amor e o temor a Deus. Princípio do saber, como diz Salomão. O povo de Israel também é lembrado, olha aí, mais uma vez, de que a obediência à lei de Deus é a condição tanto para a entrada quanto para a permanência. Moisés não entrou, né? Foi desobediente, né? Isso nos mostra muita coisa, né? Aquela frase antiga, né? Você pode passar a vida toda na igreja, né? Levantar a mão, cantar louvores ao Senhor, mas pode ser que você não vai entrar lá, porque o coração tendo alguma carreata por aí. Ó. Na verdade, tudo dependia da constante obediência a Deus. A posse da terra, a vitória sobre os inimigos, paz, prosperidade, felicidade, a vida. Né? Então, como eu falei, ele descreve as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Né? Capítulo central é o capítulo de número 29, que em poucas palavras descreve a aliança de Deus com o seu povo. Né? Então, o principal ali, vamos dizer assim, capítulo do livro é o de número 29. Né? A aliança de Deus com o povo, né, é uma tônica constante aqui, não somente no livro de Deuteronômio, mas também nos outros livros. Né? Quer um copinho de água? Toma. Leva lá para você beber, vai. Então, quais são essas três principais mensagens do livro? Né? O Senhor é o único Deus. As mensagens principais não são três, são mais. O Senhor é o único Deus. Né? Nós podemos ver isso no Shema, por exemplo. Né? Capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Essa aqui era a declaração de guerra ali do povo. Ele é quem livrou Israel da servidão do Egito. Nós vemos lá em Êxodo. Ele lhes deu a sua lei e fez uma aliança com todo o povo, né? Os 10 mandamentos e as demais leis. Jeová exige devoção e adoração exclusiva dos mandamentos. Está lá. Né? Não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, adorarás o Senhor. O Senhor honra a obediência e pune a transgressão. Né? As coisas não estão dando certo na minha vida, né? Deus está me punindo, Deus é mau. Não é que Deus é mau, você que é desobediente. Né? Que a palavra. É tudo. Tudo que acontece é para nos ensinar alguma coisa. O texto de Romanos mesmo lá, Romanos 8, 29,
né? Todas as coisas ali são coisas boas e coisas ruins. É. O livro contém aí também no capítulo 28 profecias, a partir do versículo 47, quanto ao futuro de outra geração de Israel devido à desobediência. Vamos ler só esse versículo mesmo, 28, 47. São 68 versículos. No 47 vai dizer o seguinte: ó, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Né? Parece um texto para hoje, né? Ó, Deuteronômio cobre só um período de 2 meses, inclusive os 30 dias de luto pela morte de Moisés. Quando o livro foi escrito, a nação de Israel encontrava-se na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, depois de o povo peregrinar 40 anos pelo deserto. Moisés então reúne todo o povo e procura infundir a fé que os capacitaria a prosseguir obediente e possuir a terra prometida. Então, quando Moisés está dando os seus discursos, né, que são 3 discursos de Moisés, o povo está onde? Reunido. Chama o povo lá, eu vou chamar eles na cinta aqui. Moisés percebeu os perigos visíveis e invisíveis que esperava o povo escolhido, porque antes disso tinha ido quem lá na terra prometida? Os espias. 12. 10 voltaram com medo. 2 acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Josué e Caleb. Né? Justamente o sucessor aí de Moisés. Lembra, porém, Israel, que com eles estava o nosso Deus, e que caso continuassem obedientes, o Senhor os faria prósperos e prolongaria os seus dias naquela terra que mana leite e mel. Porque a aliança do Senhor, as pessoas acham, Deus fez uma aliança com o Senhor, não precisa fazer nada. Não é assim, não. Toda aliança, ela tem algo a ser cumprido, né, obedecido, e algo que é prometido. A aliança de Deus com Noé era essa, não era? Né? Ó, tá aqui tudo para vocês, só não façam uma coisa. Não comam da árvore do conhecimento do mal, porque vocês vão morrer se isso fizer. Quem quebrou a aliança? Adão e Eva. Eu falei Noé, né? Era Adão e Eva. Né? E a mesma coisa acontece com a gente. Esse livro relata a preparação final para a entrada na Terra Prometida. Da geração que saiu do Egito, restaram apenas Josué e Caleb. Da geração que saiu do Egito. Os anos aí. Todos os demais haviam morrido devido ao castigo de Deus pela incredulidade do povo. Daí, no capítulo 1, do versículo 19 ao 40, vai nos contar isso aí. Israel havia aprendido que o Senhor honra a obediência e pune a transgressão. Isso aqui é muito sério, gente. Israel estava sendo preparado para uma nova fase de sua existência. Né? Eles seriam aí distintos das outras nações, né? Por conta do quê? Pelo simples fato de que Deus andava com eles, né? Caso eles fossem obedientes. Né? Eles reconhecessem, os povos reconhecessem que o Deus de Israel é o Senhor. Neste livro encontramos várias passagens importantes. Vamos abrir aqui, no capítulo 6, versículo 4 e 5, como eu falei, é o Shema Israel. Né? O judeu ele gosta muito de usar isso aqui. Né? Para enfatizar a soberania de Israel. Isso mesmo. De toda a tua força, né? É o grito de guerra, vamos assim dizer, deles, né?
Vamos ver um pouquinho disso aí. Né? Lá no capítulo 18, ó, do 15 ao 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. De teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui é uma justa referência a Jesus, que é esse profeta que Deus levantaria, né, diante deles, dentre eles, né, do povo. O capítulo 21 também é um capítulo importante, versículos 22 e 23. Olha aqui. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Qual é a referência aqui? Novamente, se fez maldição em nosso lugar quando foi pendurado no madeiro. Em suas tentações no deserto, Jesus se valeu de várias passagens desse livro, né? Todas elas aí dentro de Deuteronômio. Ó, capítulo 8, versículo 3, na primeira tentação. Se alguém achar aí, pode ler mais rápido que eu. Deuteronômio. Né? Na segunda tentação, capítulo 6, versículo 16. Em Massalá, que é a revolta deles contra o Senhor. E o versículo 13, do mesmo capítulo. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Todas essas tentações aqui estão em Mateus capítulo 4, que é ali Satanás tentando a Cristo. Ele usa a própria palavra, a própria lei, para poder vencer a Satanás. Né? No 16º capítulo, há 3 festas ordenadas por Deus. Nós já vimos isso lá em Levítico. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Havia outras festas também, mas as mais importantes eram essas. Eram as festas mais importantes para Israel, pois a cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os israelitas deveriam subir a Jerusalém para celebrá-las. Juntas, elas tipificam a completa redenção de Cristo, como nós já vimos, sua paixão na cruz, derramamento do Espírito, o triunfo do final e a segunda vinda para reinar 1000 anos na terra. Né? Sofrimento, graça e glória do nosso Senhor e Salvador. Né? Deuteronômio é considerado o livro mais importante do Antigo Testamento. Né? Por que será? Há várias razões aí para isso. A primeira delas é que foi o livro mais citado por Jesus, nas citações de Jesus lá no Novo Testamento. É o livro mais citado em toda a Bíblia. Olha aí, ó. Só no Novo Testamento, mais de 40 vezes. Contém toda a súmula teológica do Antigo Testamento. Toda a doutrina de um Deus soberano, de um Deus fiel, Deuteronômio. De um Deus de aliança. É o livro que mais trata de relações sociais em toda a Escritura. Porque a história está acontecendo, né? E eles estão se relacionando. Não deixa de ter ali relacionamentos entre eles. Né? Divisões do livro. Como eu falei aqui, são 3 discursos de Moisés. Né? Do capítulo 1 ao 4 é o primeiro discurso, onde eles estão olhando para trás.
tudo aquilo que Deus tinha feito. A segunda parte, que é o segundo discurso, dos 5 ao 26, eles estão olhando para o alto, para a promessa, para o profeta que viria. A terceira parte, do capítulo 27 ao 33, é o terceiro discurso. Agora eles estão olhando para frente, que no caso é para a terra prometida. Diante deles estão. Né? E o último capítulo fala ali sobre a morte de Moisés. O relato da morte de Moisés. Né? Cristo, em Deuteronômio, já vimos que ele aparece. Né? Deuteronômio fala de forma direta sobre a vinda de um novo profeta, que nós lemos, que se levantaria ali do meio deles. Né? Esse profeta é interpretado como Cristo, tanto no Antigo como no Novo. Né? E aí existem na Bíblia aqueles casos que a pessoa ela é um tipo de Cristo. Né? Moisés é um deles. Por que Moisés é um tipo de Cristo? Né? Foi poupado da morte enquanto bebê, assim como Jesus. Era para ele ter morrido. Né? Foram lá, jogaram ele no rio, e ele foi resgatado. Né? Jesus também foi poupado da morte. Herodes, com medo, matar as crianças até 2 anos. Né? Jesus tinha acabado de nascer, ia ser alvo desse decreto. Né? E também Moisés agia como sacerdote, profeta e líder de Israel, e rei de Israel. As 3 funções de Cristo. O livro de Deuteronômio, assim como Salmos e Isaías, revela muito sobre os atributos de Deus. Por isso é citado aí mais de 40 vezes no Novo Testamento. Né? Revela que o Senhor é o único Deus, que ele é ciumento. Olha só, capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Né? Ele é fiel, ele é amoroso, ele é misericordioso, se ira com o pecado, né? E chama Israel para si. Né? Esse é o nosso Deus. Da mesma forma, ele age conosco. Nós somos Israel de Deus também. Né? Mais de 250 vezes Moisés repetiu para Israel a frase: o Senhor, seu Deus, Israel, o Senhor, o seu Deus, aliás. Né? 250 vezes. Israel foi chamado a obedecer, temer, amar, servir, andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos. A mesma coisa que nós somos chamados também. Se obedecesse a Deus, receberia a bênção, porque a obediência e a busca pela santidade pessoal sempre estão baseadas no caráter de Deus. E como eu falei aqui domingo, né, o objetivo de Deus é nos dar um caráter semelhante ao de Cristo, que é alcançado através da obediência e da santidade. A aplicação, então, para a nossa vida aqui, para a gente poder encerrar. A obediência ao Senhor gera vida. Desobediência gera morte. A mesma coisa que Josué fez, né, Moisés fez. Moisés primeiro que Josué. Chamou o povo, ó, escolheu aí quem vocês vão servir. Né? Josué ainda tem um acréscimo, né? Eu não sei vocês. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deus nos criou para sermos dependentes dele. E isso requer submissão e obediência. Mas ele nos criou também para que tenhamos vida e vida em abundância. Quem decide isso? Somos nós. Né? Nós decidimos isso na nossa vida. Não estou falando de salvação. Estou falando de vida, de prática, de vivência diária da vida cristã. A lembrança pode gerar também amor. Olha aí. Lembre-se que o Senhor nos amou primeiro, quando ainda éramos inimigos de Deus. João capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Né? Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu não consigo ler esse versículo sem lembrar da música da Heloísa Oz. Né? O Senhor quer, então, que a nossa obediência seja motivada por amor. Afinal, é pelo amor que nós seremos conhecidos.
A obediência e a lembrança geram temor, e o temor gera intimidade. E a intimidade com Deus nos leva a andar sempre em novidade de vida. Mas sabe o que acontece? Olha só. Nós esperamos que durante essa semana todos nós andemos em novidade de vida. Até o próximo domingo, quando entraremos com Josué em Canaã. Quando a gente sai daqui, do culto, do dia do Senhor, a gente está entrando em Canaã ou ainda está vivendo no Egito? É nós que tomamos esse rumo aí. E isso é toda semana, irmãos, porque a vida cristã é uma repetição diária. Toda a nossa vida. Pode ser que numa semana nós não estejamos tão bem assim, porque a vida também é feita de altos e baixos. Mas o foco a gente não pode perder. O rumo a gente não pode perder. O povo aqui perdeu. Deus levantou outros. E perdeu também. E sempre que perdia, Deus levantava outros. Mas cabe a nós a obediência, a santidade e intimidade com Deus, para que a gente possa viver uma vida abençoada, uma vida próspera, com muitas bênçãos do Senhor para a nossa vida. Esse é o livro de Deuteronômio. Terça-feira que vem entramos em Josué, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém?